mesmo sem fim, e não existem chances de mudar. Quantas vezes eu orei pra ver tudo acabar e Jesus voltasse logo de uma vez. E nessas eu me esqueci de amar o meu irmão e aos cativos desse mundo estender a minha mão, para que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. A promessa feita é: virei outra vez. Mas a sua ordem diz: é hora de lutar. São tantos por aí, sem abrigo e sem luz, vivendo sua vida sem Jesus. Eu posso então me esconder e esperar o fim chegar, ou eu posso simplesmente o amor de Deus falar, para que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. E esse evangelho do reino será pregado a toda a nação. Só então virá o fim, nossa eterna redenção, para que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. Que o tempo seja breve para o fim de toda dor. É preciso pregar o evangelho, é preciso viver o amor. Vem chegando o grande dia, Jesus Cristo vai voltar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. Ele vem com toda a glória, Ele vem pra nos buscar. Amém. No livro de Salmos, no capítulo 118, verso 24, diz assim: este é o dia que o Senhor agiu, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Com esse pensamento,
nós estendemos as nossas mais cordiais boas-vindas a todos os nossos irmãos, a todos os nossos amigos que estão conosco nessa manhã. Todos sois bem-vindos nesta manhã, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E com essa alegria, vamos louvar a nosso Deus. Vamos colocar de pé para nós cantarmos o hino Santo é o Senhor. Cante com bastante alegria, louve ao Senhor, porque somente a Ele é digno de toda a nossa adoração nessa manhã. Santo é Senhor, nosso Deus Criador, Tu és digno de todo louvor. Grande é Senhor, Teu amor sem igual, nos livrou do pecado e do mal. Em uma voz vamos todos cantar, Teu poder sempre nos unirá. Aleluia, Santo é Senhor. Tua presença imploramos, Senhor, nossa vida está em Tuas mãos. Aceita, ó Deus, nossa adoração. Tua presença imploramos, Senhor, nossa vida está em Tuas mãos. Vem, aceita, ó Deus, nossa adoração. Soberano Deus, nosso Pai, seja ao Senhor nesta manhã a nossa adoração. Que neste lugar, neste clima tão agradável, aqui, ó Deus, estejamos nós reunidos também numa atmosfera celestial. Quando que aqui então podemos sentir a presença do Santo Espírito de Deus entre nós. Queira nos abençoar em cada momento deste culto, de maneira toda especial no abrir a Tua palavra, que possamos ouvir o Senhor falar aos nossos corações nesta manhã. Nos entregamos e dedicamos para o Senhor este culto, em nome de Jesus, amém. Bom dia, feliz sábado. Nós tivemos a oportunidade nesses dias de ganharmos uma revista para que nós pudéssemos participar desses 10 dias de oração. Você tem a sua revista aí? Se você não tem a sua revista, procure um dos anciãos que estavam distribuindo na porta, vão ter para poder passar esse material maravilhoso para você. Em cada dia dessa semana de oração, na revista tem um texto do Espírito de Profecia, para que nós possamos fazer uma reflexão. E a reflexão nessa manhã encontra-se em Conselhos sobre o Regime Alimentar, página 62. Se você tem a sua revista, aqui na lição 3, no texto 3, você pode acompanhar comigo a leitura e reflexão, que diz assim: ninguém que professe piedade se refira com indiferença à saúde do corpo, iludindo-se a si mesmo com o pensamento de que a intemperança não é pecado, nem afeta a sua espiritualidade, a íntima relação entre a natureza física e a moral,
A norma de virtude é elevada ou degradada pelos hábitos físicos. O excesso no comer, ainda que seja o melhor alimento, produzirá condições mórbidas dos sentimentos morais. Quer dizer que se você e eu temos devoção ou amor pelas coisas de Deus, nós não vamos nos enganar achando que a falta de moderação ou a falta de controle das nossas atividades físicas, seja por falta de exercício, seja por falta de exercício ou pelo comer, não é pecado. O nosso padrão de virtude é elevado ou rebaixado pelos nossos hábitos físicos, podendo nos levar até a doenças. Eu sei que nessa manhã muitas pessoas vieram à casa de Deus para oferecer, para doar seus dízimos, suas ofertas, mas vieram principalmente para doar o seu corpo, doar o seu coração. E eu gostaria de convidar nessa manhã você que veio doar a si mesmo, como oferta ao nosso Deus. Eu gostaria de convidar-lhe aqui à frente para trazer esse recipiente, esse vaso que é você, para que você possa entregar nas mãos do oleiro, para que ele possa moldar, para que ele possa encher do Espírito Santo. Você gostaria de vir aqui à frente, nesse momento de dedicação, para que possa dedicar o teu corpo como templo do Espírito Santo, como ele é, como um recipiente, um vaso nas mãos do oleiro? Vem à frente nesse momento, para nós orarmos. Nós queremos ouvir tua voz falando ao nosso coração. Como amigos oramos a ti, suplicando teu poder e direção. Ei, Senhor, escuta nossa voz, vem derrama tuas bênçãos sobre nós. Só em ti nós podemos viver, teu poder nos dá força para vencer, teu poder nos dá força para vencer. Muitas vezes, de repente aqui à frente existe algum vaso que está quebrado. Quebrado pelas coisas da vida. Talvez aqui também se encontre alguns vasos que estão quebrados pelos hábitos físicos que adquirimos. Eu gostaria de convidar você a se ajoelhar para que Deus possa quebrar você, tirar essas rachaduras e fazer um vaso novo para a honra e glória do nome dele. Gostaria de convidar você, se puder, a ajoelhar nesse momento. Querido Pai, nesse momento em que teus filhos se encontram aqui reunidos, nós nos comparamos ao vaso nas mãos do oleiro. Nos comparamos, Senhor, ao vaso em tuas mãos. Muitos de nós, Senhor, estamos rachados, trincados pelas coisas que a vida oferece. Muitas vezes os nossos hábitos físicos nos têm prejudicado. Sabemos que o nosso corpo é santuário do teu Santo Espírito.
Queremos que o Senhor, como verdadeiro oleiro, se necessário for, Senhor, nos quebre, para que possa nos fazer conforme a Tua vontade. Molda-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito, para que os nossos hábitos físicos, seja no exercício, seja no alimentar, possam ser moderados conforme a Tua vontade. Eterno Deus, esses recipientes sagrados das Tuas mãos vieram aqui à frente, muitos com angústias, aflições, problemas. O Senhor possa operar, Senhor, pois sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. Sabemos que a obra do inimigo é matar, roubar e destruir, mas sabemos que o Senhor um dia veio para desfazer as obras do inimigo. Que o Senhor possa desfazer as obras que o inimigo está fazendo na vida de cada um de nós, para que possamos um dia, Senhor, nos apresentar diante de Ti, prontos a subir contigo para as nuvens dos céus. Perdoa todos os nossos pecados, as nossas faltas. É o que nós lhe pedimos e desde já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como é bom acreditar que meus problemas Deus resolverá. Sua promessa Ele cumprirá. Em suas mãos vou descansar. Como é bom as muitas bênçãos que meu Deus me dá. Sua promessa nunca falhará. Em suas mãos vou descansar. Em suas mãos vou descansar.
Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar. Frustrado como eu, insiste em orar ao céu, com sentimento de erguer sua voz ao léu. Ante a fé que agoniza, ração clamando por justiça, efeito na dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser seu Deus. Amém. Assim como estamos, em reverência, falemos com Deus neste momento. Querido Pai, amado Deus, doador da vida e de tudo que neste mundo há, somos gratos a Ti pelas bênçãos, pela dádiva que nos concede de a cada dia estarmos na Tua presença aqui na Tua Santa Casa, Senhor. Neste momento aqui estamos com os dízimos, as ofertas, um pouco daquilo que Tu tem nos dado. Estamos devolvendo a Ti para o avanço da Tua obra aqui neste mundo, Senhor. Abençoa cada doador, abençoa cada pessoa, para que cada dia mais possamos reconhecer as bênçãos que tem feito em nossas vidas e assim testemunharmos as outras pessoas e devolvermos a Ti aquilo que em gratidão está em nosso coração. Isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Vamos ao nosso Deus. Convido a todos que abram os seus hinários no hino de número 14. Jubilosos te adoramos. Vamos adorar ao nosso Deus através da letra deste hino. Cante com bastante alegria, com bastante fervor.
te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda. Na casa de Deus. Hino de número 1, ó Deus de amor. Vimos nós te adorar. Vamos adorar o nosso Deus cantando esse hino. Feliz sábado, igreja. Queridos irmãos, jovens, é muito bom estar com vocês nessa manhã, amigos, vê-los todos aqui.
É algo especial. O clima hoje está bem agradável, não é verdade? Muito bom. Esperamos ter um clima assim por toda a semana. Estaremos com vocês amanhã novamente pela manhã, embora é uma escola de evangelismo para um grupo específico, os missionários da igreja, já foi falado aqui, jovens Calebes, os irmãos que dão estudos bíblicos aí, os duplas missionários e instrutores bíblicos, e também as mulheres do projeto MEL. Dessa vez nós não vamos fazer treinamentos separados, então o departamento de evangelismo se carrega de cuidar de todas essas áreas. Então uma vez ou outra a Keila vem com a gente, pastorados também, e vamos ter 4 módulos no ano para essa estrutura, tendo em vista que agora a 4ª região é praticamente Rolim de Moura. Aqui é a 3ª, né? A 3ª região é Rolim de Moura e Alta Floresta. Nova Brasilândia, São Miguel e São Francisco agora ficou para ser a 6ª região que foi criada no campo. Então estaremos com vocês amanhã de manhã também, com esses que eu citei aí. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, vamos trabalhar o capítulo 1 e 2. Estamos numa semana especial. Eu não gosto de imaginar ser uma semana de mordomia, porque esse nome lembra você de dízimo, de oferta, vida financeira. E vida financeira, queridos, é um aspecto apenas da vida de um fiel seguidor de Jesus Cristo. Nós queremos trabalhar com vocês agora, cada noite, cada momento, um tema específico. Na terça-feira já foi avisado, teremos aqui uma visita especial à caravana do departamento dessa área da igreja, com o pastor Valci, o nosso presidente, e o nosso secretário da União Noroeste Brasileira. Então vai ser uma festa para todo o distrito aqui, chegue cedo, com certeza vai faltar lugar na noite de terça-feira. Estaremos com vocês até no sábado de manhã. Todo dia será um dia especial com as 10 horas de jejum, no caso estaremos sábado que vem juntos. Nesse momento, então já vai se planejando para isso. Quantos aqui tem a revista? Quantas famílias já receberam a revista? Ok, nem todos receberam o material. Eu também não posso dizer, porque eu não estou muito por dentro da quantidade que foi liberada para vocês. Mas a ideia é que você estude a revista em casa, e aqui a cada noite a gente tenha um tempo com esse material, gastando tempo orando também por esse projeto especial da igreja dos 10 dias de oração. Já que você tem a Bíblia aberta, então agora, por favor, ore comigo mais uma vez, para que Deus possa... Vamos fazer o seguinte: em cada momento que a gente for ler a Bíblia, no início de cada sermão, eu vou então pedir que você tenha uma atitude diferente, não em relação ao pregador, mas em relação à Bíblia. Então, a ideia é que leiamos a Bíblia no início de cada sermão. Então em cada momento eu vou pedir que você fique em pé comigo com a Bíblia na sua mão. Isso, pode ficar em pé. Essa atitude agora é uma reverência, é uma atitude sua de respeito para com a Bíblia. A gente não canta o hino nacional sentado, não é verdade? A gente canta o hino nacional em pé, porque tem ali uma mensagem naquela música, representa um país. E eu não estou dizendo também que isso tem que ser feito todas as vezes. Eu só estou querendo que você entenda, irmãos, porque nós precisamos valorizar mais a Bíblia. Talvez haja alguém que veio sem a Bíblia. Eu vou pedir que você nos próximos venha. Dificilmente alguém não vai ter uma Bíblia em casa. Então traga a sua Bíblia. Havia um homem na terra de Uz, verso 1 do capítulo 1, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Bondoso Deus e Pai querido, temos nas nossas mãos a Tua palavra. Estamos em pé numa atitude de respeito à Bíblia. Este é o livro de Deus. É a carta de amor de Deus para cada um de nós. E neste momento nós queremos então abrir o nosso coração, para que a Tua palavra possa morar na nossa mente e coração. Como dizia Davi: escondi Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Que ainda aquilo que vamos ler e o que vamos discorrer e aprender da Tua palavra possa ser a voz do Senhor no coração de cada um de nós nesta manhã, no nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, podem se assentar.
Eu vou tentar lembrar de fazer isso aqui cada noite, para ainda mais criar essa força do nosso respeito e amor para com a palavra de Deus. Estamos no nosso primeiro dia com vocês, terceiro dia do nosso programa de 10 dias de oração, uma mescla do programa de oração da igreja com a nossa semana, a semana de, nós chamamos de mordomia, às vezes chamamos de fidelidade. Eu vou pedir que você abaixa só um pouquinho para mim, estou sentindo que está bastante alto, aí eu posso encostar um pouco mais aqui, ok? Obrigado. E eu quero trabalhar com vocês, queridos, de maneira muito especial. É uma mensagem para todos, mas de maneira especial para os homens da igreja, os irmãos, os pais, os esposos, os jovens, essa figura masculina que Deus então criou logo após terminar a obra da criação. Então ele animada e inanimada, então ele decide criar o ser humano, o homem, à sua imagem, à sua semelhança. Nós temos na Bíblia um livro todo que tem o nome deste homem que nós acabamos de ler agora, um homem chamado Jó. Jó foi um patriarca poderoso no passado. A Bíblia começa a descrever no verso 1 que havia um homem na terra de Uz cujo nome era Jó. Provavelmente Jó tenha vivido antes do dilúvio. Provavelmente Jó tenha vivido antes do dilúvio. A sua história tenha transcorrido então para essa época antes do dilúvio. Haja vista, foi o primeiro livro a ser escrito na Bíblia, escrito pelo patriarca Moisés, a história de Jó. Então o que é a história de Jó? O que é o livro de Jó? Nada mais do que um testemunho vivo de quem pode ser o homem nas mãos de Deus. Quem ele pode ser, quem ele pode chegar a ser. Existem algumas implicações teológicas no livro de Jó muito importantes. Aqui aparece a pessoa do ser humano, aparece a pessoa do inimigo de Deus, a Satanás, aparece a pessoa de Deus. Aqui aparece a família, aqui aparece a propriedade, aqui aparecem os amigos. Veja como é interessante analisar os personagens da história deste livro. Então é um livro que tem um início um pouco interessante, até certo ponto intrigante, e tem um desfecho muito especial, um final muito especial. Então a ideia de você tentar aplicar para a sua vida todo o esboço do livro de Jó, o seu começo na vida, a sua história com Deus, mas também a sua história com o inimigo de Deus, e o final da sua história, a depender ao lado de quem você escolher servir. Então diz a Bíblia: havia um homem na cidade de Uz cujo nome era Jó. A primeira proposta bíblica é apresentar quem ele era. E em segundo momento, era Jó. E agora, qual era a natureza do seu caráter? E agora diz a Bíblia: ele era um homem, como diz a sua Bíblia? Como aqui diz a sua Bíblia no verso 1? Íntegro. Essa palavra íntegro é o suco de uva sem adição de açúcar, sem adição de água ou nenhum outro elemento. Íntegro é o que? É puro. Ele não tem adicional, nada está adicionado a ele. É puro. A consistência dele é totalmente íntegra, não tem elementos a mais. Aqui está falando do seu caráter. Ele era íntegro e ele era reto no seu procedimento. E agora diz a Bíblia ainda: temia a Deus e fazia o que mais? E se desviava do mal. Temia a Deus e se desviava do mal. Após então a Bíblia descrever a região do acontecido, onde ele morava, agora a Bíblia descreve o seu caráter, como ele era, como ele agia. Agora então a Bíblia propõe em descrever o que Jó possuía, a partir do prisma divino na escala de valores. Então diz a Bíblia: nasceram-se 7 filhos e 3 filhas. O mundo em que nós estamos vivendo ele está com os valores invertidos. Ele primeiro quer saber o que você tem
financeiramente. Depois, em segunda instância, ele quer saber com quem você está casado, se é com homem, e sendo você homem, se é uma mulher casada com outra, não importa muito. Primeiro o que você tem, depois com quem você convive, e em terceiro, quem são os que avançam após a sua geração, quem são a sua família. E em último lugar, a sociedade então está preocupada em saber qual é o seu credo religioso, a quem você adora, qual o dia da semana você adora, e para quem você adora, e de a maneira como você adora. Então não importa se é acendendo uma vela, se é se curvando na direção de Meca, se é a Alá, se é ao Deus, se é no domingo, se é no sábado, se é outro dia. Veja, queridos, que a verdade está sempre envolvida pela mentira. Então Deus cria um dia na criação, Ele cria um dia especial para adoração. Que dia é esse, irmãos? É o sábado. Então, lá no mundo oriental, o dia específico para adoração é a sexta-feira. Para os muçulmanos, a sexta-feira. Então, um outro grupo entende que pode adorar o domingo. E aí então agora você fala, mas que dia pode? Já alguém de repente pode criar a segunda, outro pode criar outro dia. Não, queridos, a Bíblia é muito clara em revelar a vontade de Deus. A Bíblia é clara em descrever na ordem como Deus acredita que deve ser o ser humano. Primeiramente, quem ele é, como é o seu caráter, como é a sua relação para com Deus, e depois então aquilo que ele possui. Após a sua família, então aparecem os seus bens: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jutas de bois, 500 jumentas, tinha grande número de servos. Este era o maior do que todos os do Oriente. Estamos falando de um homem que no seu período era o homem mais rico da terra, mais famoso da terra. E a Bíblia chega a dizer então, colocando em valores as propriedades que Jó possuía, e é claro em dizer, era o maior. Ele era o maior. Ele era o maior. Quando você está acompanhado de um não cristão, essa é uma boa pergunta. Quando você está acompanhado de um não cristão, essa pessoa se parece mais com você, ou você se parece mais com o não cristão? Essa pergunta é para você, jovem. Quando você sai da sala de aula na faculdade, ou quando você entra para o curso que você propôs fazer, você está mais parecido com seus amigos que não são cristãos, ou seus amigos estão mais parecidos com você que é um cristão? Eu me lembro que estava em Maringá de férias, fui com a família e a minha sogra já estava lá fazendo um tratamento. E nós fomos para um restaurante num dia da semana, porque fomos com ela a um hospital, e dali então levei ela e minha esposa para o restaurante, fomos almoçar. Logo à porta ali tinha uma funcionária entregando para nós aquele papelzinho onde a gente anota ali o que nós vamos gastar, uma comanda. E após então terminarmos a refeição, eu peguei a da minha esposa, da minha sogra, para fazer o pagamento, enquanto elas foram ao banheiro, e de repente então eu já me dirigi para fora do restaurante, ali naquela cidade. E a moça então agora, aquela mulher, aquela senhora que estava ali, ela me fez uma pergunta intrigante. Ela disse assim: vocês são cristãos? Eu estava com a calça jeans, com a camisa, acho que manga dobrada, não me lembro se era uma gola polo, talvez. Então não era uma roupa que te identifica como, não é verdade? Uma roupa comum de qualquer pessoa num centro da cidade comum. A minha esposa também, uma roupa comum, não era uma roupa social que dizia, olha, é isso, é aquilo pela roupa. A minha sogra da mesma maneira. E ela perguntou: vocês são cristãos? E eu perguntei: antes de te responder, eu quero saber então de você, por que você está perguntando? Ela disse: não, você primeiro me diz, depois eu digo. Eu digo: não, você diz primeiro, depois eu digo. Primeiro você me dá a razão da sua pergunta, depois eu te dou a resposta. E ela ficou intrigada e disse: vocês são ou não são?
E eu disse: então se eu responder, você vai responder? Ela disse: eu vou responder. Eu disse: eu e minha família, eu digo, nós somos da igreja adventista do sétimo dia. Eu sou o pastor da igreja. E ela sorriu e disse: e agora eu digo, agora responda. Ela disse: eu bem notei. Eu disse: mas você notou no quê? Ela disse: então, quando vocês passaram por aqui por mim, eu senti uma presença especial de Deus aqui comigo. Agora, sabe o que me intrigou mais, gente? Não é ela falar isso para mim. Eu já ouvi isso várias vezes na minha vida, várias vezes. Contar isso para vocês não é dizer que eu sou mais crente do que ninguém. Eu acho que alguns de vocês já ouviram isso também. Alguém dizer assim: olha, você é especial, você é de alguma religião. O que mais me intriga não é isso, é que a minha sogra não tem religião nenhuma. Minha sogra não é crente, não é descrente, não é nada. Outro dia foi no hospital cheia de doença, o médico falou: dona, o seu problema é espiritual. A minha sogra voltou meio apavorada de lá. E eu fiquei, sabe assim, mas até a minha sogra virou crente hoje, Jesus. Então, acompanhada comigo e com a minha esposa, ela foi tida como uma cristã. Eu até pensei, falei: se Jesus voltasse aquele dia, vai que a minha sogra fosse para o céu perto de mim. Ai, Senhor, muda o dia para voltar. É brincadeira? Brincadeira, estou brincando, obviamente, por favor, não leve a sério. Mas eu fiquei pensando nessa relação em você estar acompanhado com alguém, e essa pessoa agora, ela se torna o quê? Parecida com você. É assim na vida, sim ou não? É ou não é? Convive com a pessoa. A convivência, a força da influência é tão grande, de tal maneira que você começa até a falar como a outra pessoa fala. Essa foi uma razão clara quando Pedro estava ali à beira da fogueira. Jesus estava sendo julgado, e alguém diz assim: você é um deles, você fala como eles falam, os seguidores de Jesus falam. Então Pedro, para mudar a sua identidade com Cristo, diz o Espírito de profecia que Pedro começou a falar palavrões. Ele começou a xingar nomes que ele não xingava, porque a sua língua, a sua maneira de falar, o seu sotaque era parecido com o de Jesus Cristo. E agora Pedro começa a falar palavrões para se identificar como um não seguidor de Cristo. Com quem você mais se parece? Meus irmãos, nessa manhã nós vamos aprender algumas verdades poderosas a respeito deste homem na Bíblia, e no final faremos um apelo para que cada homem dessa igreja, cada família dessa igreja, queira ser um modelo para o seu tempo na sua sociedade. A palavra do Senhor diz então, meus irmãos, que certo dia, no verso 6, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Estou lendo o verso 6. Então diz a Bíblia: e veio também Satanás entre eles. Aqui nada mais era do que um concílio no céu. E agora cada um desses filhos de Deus que vieram apresentar-se diante de Deus eram homens, ou seja, eram criaturas de Deus, que vieram dos seus mundos criados não caídos. Então cada um primeiro de cada mundo criado veio representando o seu planeta. Deveria ter sido Adão a ir naquele concílio no céu, e são dois concílios, um está relatado no capítulo 1, o outro está relatado logo no capítulo 2, uma outra reunião. E diz a Bíblia agora que Satanás, ele vai nessa reunião no céu, fazendo o quê? Representando quem? Representando quem? O planeta Terra. Isso está muito claro na pergunta, olha aí para vocês verem no verso 7, a pergunta que Deus faz para Satanás no céu, quando ele se apresenta no planeta Terra, no céu, representando o planeta. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Qual foi a resposta? De rodear a terra e passear por ela. Essa era, queridos, na verdade, a expressão de um imperador, a expressão de um governo, quando ele estava interessado em saber como estava o seu governo para os seus súditos. Então era natural que ele agora montasse em sua carruagem, e agora saía pelas extremidades do governo, rodando, e por onde ele passava, obviamente que ele era o rei, o governador,
as pessoas então agora se curvavam perante ele, prestavam continência, obediência e reverência, e ele então agora entendia que por onde ele passava estava tudo bem com o seu reinado, porque todos os seus súditos eram súditos fiéis. Eles estavam com ele, eles se prostravam para ele, eles se inclinavam e o reverenciavam. Então Satanás, ele expressa a mesma fala de um imperador quando terminava a sua carruagem, a sua caravana. Então Deus pergunta: de onde vens? É como se o imperador dissesse: eu vim da extremidade do reino, todo mundo lá está ok comigo, estamos todos bem. Então Deus pergunta: de onde vem, Satanás? Ele diz o quê? Ele diz o quê? De rodear a terra e fazer o quê? E passear por ela. Nessa expressão, o diabo está dizendo assim, ó: eu venho de rodear a terra e passear por ela, e lá todos estão comigo. Todos bateram continência para mim, se prostraram para mim. Por isso que é a ideia clara na teologia de que Jó tenha vivido antes do dilúvio. Porque exatamente antes do dilúvio foi o momento em que o planeta se curvou para o diabo. E Deus escolhe recomeçar tudo a partir de uma família e de um homem chamado Noé. Então vem a proposta de Deus ao perguntar assim: porventura, agora você vai entender bem a coisa, porventura, olha a pergunta, verso 8, a resposta de Satanás: de rodear a terra e passear por ela. Verso 8: então disse o Senhor a Satanás: observaste a quem? Em outras palavras, você passou no endereço de Jó? Passou no endereço de Jó, você passou com a sua carruagem na casa dele, tem certeza, se lembra que ele se prostrou para você? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Teme, respondeu Satanás ao Senhor, Jó a Deus em vão. Então a proposta do livro de Jó é: pode o ser humano servir a Deus sem nenhum interesse? Pode o cristão ser cristão sem esperar ganhar nada de Deus? No quesito as coisas desta terra, não estou falando da vida eterna, que isso aí todo mundo espera. Você consegue ver aqui exatamente uma ligação muito clara da fala do diabo com a teologia da prosperidade pregada hoje em milhares de igrejas? Consegue ver, sim ou não? O diabo, ele se quebra nos seus próprios planos. Olha a pergunta do diabo aqui: pode alguém seguir a Deus, ficar em pé durante um culto numa igreja entre 10, 15, 20 mil pessoas em pé, enquanto um pastor sacode um lenço e diga: venha receber a bênção, e tanto é, e você tem que dar tanto? Olha a pergunta para Jó: pode o ser humano servir a Deus em vão? Acaso não tens protegido de todos os lados a ele, a sua casa e a tudo o que tem? A obra das tuas mãos não abençoastes, e os seus bens não multiplicaram sobre a terra? Olha, queridos irmãos, o Senhor não construiu um muro e não criou uma sebe de proteção para Jó e sua família? É exatamente isso que Deus quer fazer comigo, ou com minha família e com você. Diga amém. Porque Satanás está tentando tirar de Deus que Jó está vivendo o que vive pelo que Deus faz. Mas na teologia verdadeira da palavra de Deus é: Deus faz o que faz com Jó exatamente por aquilo que ele propõe ser para com Deus. Então, se você nessa manhã entende isso, e se você almeja o caráter de Jó, se você almeja a integridade de Jó, se você almeja a fidelidade de Jó, entenda, querido, eu não posso crer de outra maneira. Deus vai fazer com você o que fez com Jó. A obra das suas mãos ele vai abençoar. Diga amém. Aqui diz assim: os seus bens se multiplicarão, a sua família vai estar cuidada.
Deus vai criar sobre você um muro de proteção. O que nós mais precisamos hoje é de segurança. Nossas famílias, nossos filhos, nosso casamento precisa de segurança, sim ou não? Nossos filhos, irmãos. Estamos vivendo num mundo de crise. Agora recentemente o estado do Alagoas fez então agora o primeiro casamento homossexual. Um padre fez então o casamento entre dois, a primeira vez, mas já começou. Vai chegar um momento em que você vai no banheiro do aeroporto e você vai poder agora ir em 3, tem 2 separados e tem um específico. Um pastor desses aí que defende a Bíblia, o homem como homem, a mulher como mulher, no Senado do nosso país, pregando em sua igreja. Então 2 jovens agora se levantam no meio do auditório, 5.000 pessoas, e elas se levantam, todo mundo olha, e agora as 2, elas olham uma para a outra e começam a se beijar dentro da igreja. A polícia então foi acionada, levaram as 2, prenderam, e agora então elas começaram a processar a igreja por homofobia. E o que mais me impressiona, queridos irmãos, é que os grupos homossexuais no Brasil se levantaram contra as meninas em favor da igreja. Não é estranho, sim ou não? É estranho ou não é? O que é que eles estão tentando dizer? Eles estão tentando dizer assim, ó: com briga a gente não ganha nada, a gente ganha com paz. Então a gente vai ficar na paz, e na paz nós vamos entrar e ganhar o nosso espaço em todo lugar. Eu só estou querendo que você entenda o panorama do mundo em que nós estamos vivendo, e quem você é hoje, e quem Deus gostaria que você se tornasse para a glória dele neste mundo caótico. Então, se você vai para o cenário político do nosso país, pelos valores que estão invertidos, pela nossa economia que é um fracasso, pela corrupção no governo, pela gasolina que você também está pagando um pouco mais caro, está pagando mais caro, sim ou não? Até o taxista. Então você vai para o panorama do mundo e você vê agora 2 países guerreando por causa que um matou um, o outro matou o outro. 2 pessoas morreram e agora milhares têm que morrer. Então ontem a notícia disse que a Grécia, ela está com uma dívida de 3 trilhões de dólares ou de euros, com a dívida. E agora, se a Holanda e a Espanha não os ajudarem, a Grécia está quebrada, e pode ser que com ela quebrada ela comece a quebrar parte da Europa. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Achei que era só o Brasil, irmãos. Então você olha tudo isso, queridos, e Deus está dizendo assim, ó: eu estou procurando no meio de vocês um homem que tem as características de Jó. Irmãos, Jó era tão fiel a Deus que Jó deveria ter sido criado no lugar de Adão. Ah, se fosse Jó no lugar de Adão, meu amigo, eu fico imaginando o que seria quando aquela abençoada daquela irmã Eva, que só no céu para a gente olhar ela face a face, e talvez até as mulheres tenham raiva dela, porque se você em algum momento passou raiva porque seu marido não é um bom marido, a culpa também foi dela, em algum momento. Então vai para lá com esse problema. Eu imagino que se fosse Jó no lugar, imagina Jó, distanciou, e agora quando já está Jó voltando no jardim do Éden, Eva já está com o fruto na mão. Oh amor, está aqui. Eu imagino como é que seria, irmão. Por que aconteceu com Adão? Adão olhou para Eva, olhou para o fruto. Talvez ele tenha perguntado: o que aconteceu, mulher? Você comeu do fruto? Comi. E Adão, irmãos, o problema foi com Adão. Adão sabia que se ele rejeitasse o fruto, rejeitaria também a esposa. Deus iria fazer o quê? Criar outra Eva para Adão. Aquela iria para fora do jardim. Obviamente que morreria. Jesus Cristo morreria por ela somente. No plano da salvação ninguém ficaria de fora, ainda que fosse só um ser humano. Você não ouviu que o anjo falou, que Deus falou? Olha a árvore, fica longe. Ah não, amor, mas come só um pouquinho, come coisa nenhuma. Irmãos, eu acho que ia dar da Lei Maria da Penha lá com Adão, lá com Jó, viu? Eu já acho que ia. Fica pra lá, tua doida, não me toca não, hein? Me toca não, que tu agora é pecadora e eu não sou.
E eu acho que agora então ele deveria de repente colocar mais força na... Aliás, é o seguinte, vamos tocar assim, pega na minha mão aqui. Aí Eva ia dizer, vai comer do fruto agora. Não, senhora, venha cá. E quem vai te mandar para embora do jardim sou eu. Vamos embora. E bota na porta e vai-te embora. Aqui não é lugar para gente fraca. Porque até então o único fraco era o diabo e os seus anjos caídos. Eu já imagino que Jó já ia expulsar Eva, trancar o portão para o lado de dentro, jogar o cadeado em algum buraco, a chave, e já ia levantar as mãozinhas para cima assim, e dizer, Senhor, para que levantar as mãozinhas para cima? Para quê? Para quê? Hã? Não, para que levantar as mãozinhas para cima? Para Deus fazer outra, menino. Tira logo a outra costela, que era outra, prontinha. Pode mandar, quando começar a cirurgia. Ah, vocês não estão ligados? Era Eva empurrando fora do jardim e Józinho lá com a mão para... Pode começar, Senhor. Essa, se o Senhor quiser fazer, pode fazer até eu acordar. Eu vou aguentar a dor. Era para ser Jó no lugar de Adão. Se fosse Jó no lugar de Adão, estava tudo resolvido. Agora o bananão do Adão, meus irmãos, olhou para a mulher, olhou para o fruto e olhou para Deus. Deus é o meu criador, a mulher é a minha criatura. O fruto para Adão foi só uma questão de o botão que ele apertaria para receber aquilo que ele escolheu. Então Adão não come o fruto pelas mesmas projeções que Eva comeu. Adão não come de curiosidade. Mulheres curiosas, cuidado. Adão come do fruto, porque era somente comendo do fruto que ele se tornaria como Eva e continuaria tendo a sua esposa, fora dos planos de Deus. Mas eu vos apresento o novo Adão. O nome dele é Jó. E diz a Bíblia então que esse homem era íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. Pode dizer amém? E ele agora não estava no jardim, ele estava na cidade de Uz, num lugar de pessoas pecadoras. E então agora Satanás se apresenta com Deus e diz, todo mundo lá é meu. Mas Deus tinha na terra uma família, um homem com sua esposa e seus filhos, que nada mais era do que um troféu nas mãos de Deus para a vergonha do diabo. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você nunca vai ter na sua história um cenário, uma situação hollywoodiana, porque aqui nada mais é verdade? Você concorda que esse enredo aqui é uma história poderosa para um filme, um bom filme de Hollywood, sim ou não? Imagina aqui, gente, contando os bois, Jó ali contando as jumentas, contando os camelos, chegando, os filhos ali numa festa. Esses filhos aqui não estavam perdidos não, tá? Essa festa aqui era uma festa sadia, uma festa boa. Os filhos de Jó vão para o céu, amém? Eles não estavam perdidos não. Acontece que Jó era tão especial como pai, que ele entendia que ele precisava fazer algo por eles. Diz a Bíblia então que Jó se levantava quando? De quando em quando? Todas as madrugadas. Todas as madrugadas Jó se levantava pelos seus filhos, oferecia sacrifício e pedia perdão por eles. Deus está esperando homens como Jó que se levantem pelos seus filhos. Talvez pais, e eu agora não quero falar de mãe não, mãe já sofre demais, que eu não entendo, meu Deus do céu, como é que sofre desse jeito? Minha esposa me leva para um hospital para cuidar do menino, não da menina. A menina teve uma crise convulsiva. Amor, cuida dela aqui, fica de olho nela, vigiando, que eu vou em casa buscar roupa. Eu digo tudo, quando a mulher chega, tá a menina dormindo de um lado, eu dormindo do outro. Meu Deus, eu peguei no sono junto com a menina lá, tinha acabado de quase morrer. Tô lá, a mulher passa 2, 3 horas, 2, 3 dias, olha lá, não pisca, meu Deus, mulher já sofre demais, irmãs, vocês têm que ter férias, irmãs. Fala amém, minhas filhas, eu estou torcendo com vocês aqui. Vocês têm que ter banho quente, sabe, com produto, com que mais? Esfoliante, que mais? Como é que spa, marido, se você não tem dinheiro, faça uma poupança para mandar essa mulher para o spa. Não é para o espaço não, é para o spa. Essas mulheres merecem. Olha para a Beth, meu Deus. Eu chego no restaurante, ora encontro o Rubão, ora não encontro, mas a Beth está lá, meu Deus, trabalhando, Jesus. Da vez que eu conheço a Beth, de uns 20 anos atrás, Beth já trabalha com o marido, está cuidando dos meninos. Olha o tamanho do menino, bem cuidado, meu Deus. O tamanho, meu Deus.
Então tem que uma mulher, hoje não é para você não. Homens, deixa eu falar sério com você. Talvez o seu filho não teria saído da igreja se você se levantasse na madrugada para clamar por ele. Prevenção e redenção. Redenção para quem já se perdeu. Prevenção para quem tem menino pequeno. Levante a mão quem é pai de menino pequeno. Todo mundo quer levantar a mão porque tu não entende que o filho nunca cresce. Talvez, irmãos, homens, talvez seu casamento, sua vida financeira, sua casa, suas coisas teriam um muro de proteção se você tivesse a atitude de Jó. Então entra o diabo em cena e fala: Senhor, olha aí. Então diz a Bíblia, meus irmãos, que Deus autorizou a Satanás tocar naquilo que Jó tinha. Presta atenção, queridos. O diabo pode tocar naquilo que você tem, mas no seu caráter e na sua relação com Deus, só você pode permitir. A intenção de Satanás era criar um corte na relação entre Jó e Deus. E se Deus perdesse, talvez muita coisa teria sido perdida no governo de Deus. Deus passaria por uma vergonha tremenda, porque Ele coloca em xeque-mate o seu caráter, o seu amor na vida de um homem chamado Jó. E ele desafia o diabo, e o diabo entra em cena, e Deus autoriza. E a Bíblia diz agora que está um empregado aqui, e de repente ele chega, Jó estava sentado, e agora chega um e diz assim: ô Jó, rapaz, aconteceu uma tragédia. Eu não vou ler ali, está ali, eu vou parafrasear. Deu um relâmpago lá, matou as 500 jumentas. E Jó, tudo bem, ok. E o servo morreu também, e só eu escapei para poder contar a história. E Jó continua sentado, tudo bem, acho que estava até mais assim, né? mais tranquilo, uma posição de gente mais calma, né? De repente isso era após o almoço, e ele estava numa cadeira de balanço, ali quase para entrar naquela cestinha, aquele cochilinho ali. O empregado levantou e foi embora. Aí diz que esse estava saindo, está na Bíblia, está aí. Esse estava saindo, o que aconteceu? Chegou quem? E o outro, Jó, rapaz, é o seguinte, apavorado, esbaforido, todo Jó do céu, Jó de Jesus, Jó de Deus, uma tragédia. O que foi? Jó, os seus camelos, Jó, a terra abriu um buraco e os camelos foi junto e tudo, e os empregados também, só eu sobrei para te contar. E Jó continua sentado, irmão. Jó continua sentado, quase cochilando, de boa. Olha, cada vez, imagina, a gente quando bate o carro já faz um prampeiro todo, já vira uma loucura. Quando fura o pneu já sai de, meu Deus, quando a outra queima a geladeira. É verdade ou não é? Jesus amado, bata a moto, a moto é uma pop, já sai. Ai meu Deus, acabou meu emprego. Pelo amor, se fosse Jó, meu pai, entendeu? Jó, cada notícia que dava, então ele mudava de posição, ele se tornava menos rico. E aí o terceiro vem e diz assim: olha, mais ninguém sobrou no empregado. E agora então Jó não tinha mais nada, só a terra. Só que agora chegou um empregado, e Jó deve ter pensado assim: uai, mas as jumentas já foram, os camelos já foram, a junta de boi já foram, e esse aí veio fazer o quê? Já acabou tudo, uai. E esse agora desce do animal, chega perto de Jó, e ele começa a contar a história. Fala assim: Jó, tá narrando aí? Tá não, né? Tá narrando aí, tá bem direitinho. Jó, quantos filhos ele tinha? 10. Os seus 10 filhos, Jó, estavam num banquete. Veio um vento, não sei se é vento que aparece ali, e foi forte contra a casa caiu. E os teus 10 filhos, eles estão mortos. Aí a Bíblia diz então que Jó, ele reagiu. O que Jó fez? O que ele fez? Se levantou. Vê aquela minha música. Eu quero concluir bem baixinho. Diz que Jó se levantou. Mas diz a Bíblia
Verso 20. Rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, e novamente ele se lançou por terra, caiu no chão. E a Bíblia diz agora: e Jó adorou, fazendo o quê? Dizendo, expressando. E ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Naquela hora, o diabo, que não era acostumado a ir na casa de Jó, porque tinha um muro de proteção, ele não conseguia romper o muro para atingir o casamento de Jó, porque o casamento de Jó era selado com o sangue do Cordeiro. Fala amém. Ele não conseguia atrapalhar os filhos de Jó, porque os filhos de Jó, eles eram selados com o sangue do Cordeiro, e Jó buscava o Cordeiro toda madrugada. Jó fazia o sangue do Cordeiro derramado toda madrugada, pelo casamento e pelos filhos. Então o diabo, que não estava muito acostumado com a história de Jó, o caráter de Jó, a pessoa de Jó e as reações de Jó, então agora o diabo tremeu, porque a sua teoria começou a ser quebrada pelo testemunho de um homem que tinha tudo de Deus, porque Deus tinha tudo dele. Esse é o maior exemplo de mordomia cristã. Jó não precisava ouvir sermões sobre como devolver o dízimo ou como devolver ofertas. A mulher de Jó não precisava ouvir sermões sobre o tamanho da roupa que tinha que usar. Os filhos de Jó não precisavam ouvir palestras sobre como namorar, o que pode e o que não pode fazer, se pode ou não pode ir ao cinema. Alguns jovens me procuram e dizem assim: pastor, podemos ir no cinema? Então trabalhei essa ideia no acampamento. À noite, 2 da madrugada, uma rodinha me chamou e disse: pastor, esclarece para nós o problema do cinema. Eles não queriam clareza sobre o cinema, eles queriam uma razão clara. Por quê? Porque eles no coração entendiam que poderiam ir. Irmãos, Jó não ficava na cinza da penumbra da indecisão. Para Jó, o que é claro, é certo e acabou. Aquilo que parece pecado, para Jó era pecado. Nosso problema, nossa diferença: aquilo que é pecado e está escrito é pecado. Aquilo que não está escrito, a gente fica questionando: mas não está na Bíblia. A palavra cinema não está escrita no espírito de profecia. É verdade ou não é? Você nunca vai achar cinema nos livros de Ellen White. Mas café não está na Bíblia. Na Bíblia não fala de Coca-Cola. Está vendo a nossa diferença? Então o diabo, ele se surpreende tremendamente quando ele olha para Jó, arrebentado o coração. E diz a Bíblia agora, Jó diz assim, e aí verso 22, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Outro concílio, lá está Satanás do mesmo jeito. Então agora a proposta é tocar na sua saúde. E Deus diz assim, está autorizado, só não toca na vida dele. Lá está Jó, meus irmãos. E então agora é acometido da lepra. O diabo vai logo no pior. Isso aqui é para você entender que as tragédias da vida não vêm da mão de Deus. Ah, pastor, quem foi que ocasionou o acidente para me capotar o carro? É o diabo, meu amigo. A mão dele estava lá. Ah, pastor, o câncer não sei da onde. Ah, pastor, um tumor na cabeça. Ah, pastor, perdi meu bebê. Tem o seu lugar nas mãos do diabo. Aqui é claro,
as tragédias da vida têm a mão do diabo. Porém, o Deus de Jó é o meu Deus, e Ele me ensina que se você permanece nas tragédias da vida, ao lado de Deus, todas essas tragédias podem ser transformadas em bênçãos para a tua vida e para a glória do Senhor. Então diz a história que agora Jó cai em terra novamente, a sua esposa já desesperada, e agora então vem 3 amigos, Ofar, Bildade e Elifaz. O caso de Jó era tão crítico que os 3 amigos de Jó sentaram no chão com ele nas cinzas e ficaram com ele 7 dias e 7 noites, uma semana inteira, sem falar nenhuma palavra, sem comer e sem beber. É impactante a história, sim ou não? Então eles começam a questionar o por que razão as coisas estão acontecendo. Quero concluir, queridos, no final desse livro. Eu não vou pregar mais outro sermão sobre Jó essa semana. Então vem Jó no capítulo 42, onde Jó já falou com Deus no capítulo 40, 41. E agora diz a história: então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tu tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Agora então, os amigos de Jó é que estavam doentes, e diz a Bíblia agora que Jó é convidado a orar pelos seus amigos. E diz a Bíblia então agora que enquanto Jó estava orando pelos seus amigos, verso 10 do capítulo 42, Deus mudou a sorte de Jó e deu a Jó o dobro de tudo que possuía. Porém, quantos filhos ele deu? Mais 10. Os filhos não são contados como coisas. Por isso Jó não teve 20, teve 10. Com uma característica: as filhas de Jó agora eram as mulheres mais bonitas do planeta. Empate técnico em 3 Misses Universo. Por vários anos ninguém ganhava das 3 meninas. A Bíblia diz o nome delas: Késia, Jemima e Keniapuk. E então diz a Bíblia: em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas. Depois disto viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então ele viu os seus netos e os seus bisnetos. E diz a Bíblia então: Jó morreu farto de dias. Por que tem aqui essa expressão farto de dias? É porque essa expressão farto de dias será a nossa impressão do que será a eternidade. Diga amém. Farto de dias. Dias e mais dias, anos e mais anos. Então Jó estava abastado, feliz, suficiente. Morreu Jó, seus filhos. E a história de Jó não termina, porque quando a Bíblia diz que Deus deu em dobro a Jó, Ele também deveria dar os filhos. Mas os filhos Deus só vai dar na ressurreição. Então quando Jó ressuscitar com a sua esposa, então Deus ressuscitará com Jó 14 rapazes e 6 moças lindas. Vale a pena ser fiel a Deus, queridos. Vale a pena andar com Deus, independente do que eu ganho e quando ganho. Deus está hoje tentando buscar no meio de nós aqui um homem que queira chegar pelo menos perto das características de Jó. Um marido, um intercessor, um pai, um homem que nada mais, nada menos se coloque nas mãos de Deus para receber um muro de proteção e bênçãos e viver uma vida para a glória de Deus e para a vergonha do diabo. Deus quer homens nessa igreja, especialmente essa semana, homens que sejam como Jó, troféu nas mãos de Deus. Jó era um troféu nas mãos de Deus,
para a derrota de Satanás. Nessa manhã, algum dos meus irmãos, o apelo agora é específico e pontual, que seja marido, que seja pai, que não seja marido e pai, mas é um jovem dessa igreja, e entende que Deus o está buscando para ser um novo Jó para o tempo de agora, porque esse Jó viveu antes do dilúvio. Nós estamos antes da destruição iminente que vai ocorrer na volta de Jesus Cristo. Ele precisa de alguém como referencial agora. Ele precisa de você, rapaz. Ele precisa de você, moça. Ele precisa de você, marido. De você, homem. De você, esposo. Eu quero fazer uma oração por esse homem que esteja aqui. Eu gostaria de vê-lo se levantar, se nessa manhã há um deles pelo menos que gostaria de entender que Deus o chamou para ser um homem tal como o modelo de Jó para o tempo de agora. Há algum irmão nosso, há algum tem com a mão levantada, fique em pé. Há algum jovem solteiro que ainda vai se casar um dia, mas já tem um modelo. Talvez haja a sua esposa sentada do seu lado, talvez seus filhos estejam perto de você. Eu vou pedir que eles te acompanhem, ficando em pé junto de você. Porque o brilho de Jó não estava em si apenas, estava na família que ele tinha, esposa e filhos, guardados e protegidos pelo poder de Deus. Um exemplo de fidelidade, uma fidelidade que não importasse o que ela custaria, Jó permaneceria fiel ao Senhor. Vamos fazer essa oração. Em seguida vamos proceder com a nossa cerimônia do batismo. Bondoso Deus e Pai, comigo está em pé alguns irmãos dessa igreja, jovens dessa igreja, pais, maridos, alguns acompanhados de suas esposas, seus filhos. E se dá o tempo, Senhor, o Senhor precisa de um novo Jó para diante de um mundo perdido, uma sociedade corrompida, o Senhor levantar alguém para ser o teu troféu nesta terra, para calar a boca do diabo ao tentar dizer que todos o adoram. Tal tempo é agora, e nós ficamos em pé para nos colocarmos à disposição do Senhor então nos usar. Cria um muro de proteção sobre nós. Guarda aquilo que nós temos de mais precioso, o nosso caráter íntegro, a nossa família. Cuida também daquilo que nós possuímos, Senhor. Embora para nós pouco importa se perdermos ou ganharmos tudo, nunca podemos perder ao Senhor nosso Deus. Que o Teu Espírito Santo imprima esse desejo em cada coração nessa manhã aqui. Sermos um troféu nas mãos de Deus. E então, quando o tentador chegar, ele não tenha como intervir, atrapalhar ou destruir a estrutura do Senhor na terra, a nossa família, para a glória do Senhor. Estamos numa semana e queremos pedir que o Senhor nos abençoe em toda ela. Estamos em um momento especial de oração, onde a igreja na América do Sul se coloca de joelhos, clama, ora e está buscando ao Senhor. Pai querido, reaviva a tua igreja nestes dias pelo poder da oração. Dá-nos a bênção de estarmos mais e mais perto de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vou chamar então a irmã Paula aqui à frente. Nós estamos muito felizes porque estamos começando essa semana com uma cerimônia toda especial,
Que cada igreja batizasse alguém nesses 10 dias de oração, amém? Fruto da oração, a oração de hoje, o trabalho missionário. Você recebeu estudos bíblicos, aprendeu da Bíblia, ainda está aprendendo. Vamos aprender todos juntos até Jesus voltar. Irmã Paula, a primeira pergunta para você é essa: você no seu coração aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim? Digo amém, irmãos? Essa é uma confirmação do que ela aprendeu e do que ela está agora decidida a viver. Você acredita e deseja viver os princípios que você aprendeu e está aprendendo na Bíblia. Esses princípios formam 28 crenças fundamentais que a Igreja Adventista crê que estão fundamentadas na Bíblia. Está você desejosa de viver todas essas crenças na sua vida? Sim? Amém de novo? Deseja ser batizada como Jesus foi, para a remissão dos seus pecados e uma nova vida ao lado de Jesus, na companhia dos seus irmãos na fé, nessa família tão especial que é a igreja, o lugar onde nós nos preparamos para morar com Jesus, e está disposta também, como uma seguidora fiel de Cristo, a usar a sua influência, o seu dom que Deus te deu, os seus talentos, a sua parte financeira que lhe corresponde aos dízimos e ofertas para manter essa igreja avançando pela fé? Sim? Quantos estão felizes com essa profissão de fé, esse testemunho positivo desta jovem que logo em seguida será batizada? Levante a sua mão. Podemos dar uma saudação para ela, como dizendo assim, não é tchau não, tá, irmãos? Essa saudação é assim: seja bem-vinda à nossa família. Eu vou então pedir que os músicos venham para que a gente tenha um hino nesse momento agora, até mesmo um hino de batismo, para nos lembrar o nosso também, esse momento lindo em que marca o nosso começo de uma caminhada com Jesus, enquanto nós vamos nos trocar. Mas antes então eu gostaria de orar com a irmã Paula. Bondoso Deus e Pai querido, que momento maravilhoso é esse, onde nós vamos agora para uma experiência, uma cerimônia tão especial, a cerimônia do Santo Batismo. A tua filha está aqui diante da igreja dando testemunho da sua fé, das suas convicções, das suas crenças. Queira de maneira especial abençoá-la, tanto quanto a sua família, a sua vida, a sua relação com a igreja, com a Bíblia, com Deus, com a oração e com as disciplinas espirituais. Continua conosco em nome de Jesus, amém. Muito bem, então alguma irmã, acho que já está esperando a irmã para o... Isso por aqui, né? Então, Paula, você sai por aqui, pega lá a sua roupa e vai ser acompanhada, e nós vamos em seguida então para o batistério. 8. A Jesus seguir eu quero. A Jesus seguir eu quero, seja a sorte sim qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se o caminho for custoso, nele houver escuridão, por ali tu já passaste e me tomas pela mão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim.
Gostaria de convidar os familiares da Paula que viessem aqui pertinho para assistir esse momento especial na vida dela, porque de fato este momento é único, é para ser único. Neste momento diz a Bíblia que ela está passando da morte para a vida, amém? O ato de mergulhar a pessoa para ser batizada significa que ela está consciente que está morrendo de fato, morrendo para o mundo. Quando nós a trouxermos de volta nessa atitude de levantar da água, é uma atitude de ressurreição. Por isso a Bíblia identifica o batismo com a morte e a ressurreição de Cristo em Romanos capítulo 6. Então ela está hoje dizendo assim: eu estou morrendo para um mundo de pecados e eu vou viver daqui para frente para a glória do meu Deus e Senhor e Salvador. Amém? O meu filho já está ali, eu vou pedir que a foto seja tirada também, que eu quero colocar aí nas redes sociais aí, especialmente por esses momentos da igreja em oração. Quando Deus, irmãos, quer fazer algo especial pelo seu povo, Ele primeiro convida seu povo para orar. E eu tenho fé que muitas pessoas como a Paula esse ano estarão aqui e nas nossas igrejas descendo as águas do batismo para serem novas criaturas em Cristo, pela fé, a oração e o trabalho da igreja. Amém? Irmã Paula, seguindo o desejo do seu coração, após estudar a palavra de Deus e compreender que para morar com Jesus no céu, Ele disse: quem crê e for batizado será salvo. Então você aceitou ser batizada para ser salvo em Cristo Jesus. Aqui, junto desse momento com seus familiares, há a presença invisível do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso nós oramos em nome dos três. Essa é a única relação na vida do ser humano pecador em que os três atuam, que os três te criaram, mas agora também a ação dos três em recriar você a imagem e a semelhança de Deus, para a remissão dos seus pecados, para o seu nome ser escrito no livro da vida do Cordeiro, para você se tornar então membro dessa igreja tão maravilhosa. Como ministro do Evangelho eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seus familiares aqui, pode, ela quer pregar aqui o sermão, ela quer dar o testemunho. Há 15 anos eu entrei aqui a primeira vez, Adriana Otto, Bia, que está lá atrás com o esposo, a Sandra, que também acho que está em São Paulo, me trouxe aqui. A segunda vez foi o Jean que me trouxe, e eu estou fazendo isso para minha família também um dia. Amém. Ter o privilégio de batizar tio, tia, minhas sobrinhas, minha mãe que não pôde estar aqui, mas ela com certeza, se tivesse em Rolim, ela estaria aqui, eu tenho certeza disso. Aos meus amigos, Dona Maria, Esther, vó do coração, pessoas, amigos. Então assim, obrigada por ter me trazido até aqui. E uma vez eu vi que nessa igreja a gente tem uma responsabilidade muito grande na salvação das pessoas e na perca também. Então cada um que esteja sentado ou em pé, vocês têm responsabilidade na salvação da sua casa, dos seus amigos. Irmão Daniel, obrigada pelo estudo. Vou continuar fazendo o estudo porque a Bíblia não serve só para conhecimento, mas para repassar conhecimento. Amém. Então muito obrigada a cada um de vocês. E não esqueçam, a gente está aqui de passagem. Então assim, não pensem nas coisas materiais ou na terra, porque só o céu, que é o lugar para nós, feito para nós. E eu espero de verdade ver minha família inteira lá. Amém. Muito obrigada, viu, igreja? Amém. Agora merece a salva de palmas, agora merece. Merece. Testemunho lindo, irmãos. Parabéns. Ainda fique aqui comigo para nossa oração. Irmão Daniel, amanhã eu tenho certeza que o senhor vai estar com a gente aqui, só se tiver um outro motivo. É um instrutor bíblico. E a família que está tão perto aqui. Eu posso orar por vocês para que
o Espírito Santo de Deus prepare a vida de vocês para um momento também como esse no futuro, um dia. Posso orar por isso? Para que Deus os abençoe. Há no nosso meio alguém que ainda não foi batizado? Só quero ver a sua mão. Não é membro da igreja? Tem ali um pequenininho. Meu filho também sempre se manifesta. Mas aqui, lá está ele. Nessa oração quero orar por vocês também, juvenis da igreja, para que o Espírito Santo cuide de vocês e para que a gente tenha a alegria de ter essa festa na vida de cada um. Eu vou então pedir que a igreja fique em pé para essa oração. Nós temos um kit lindo, que agora é diferente, preparado, com muito amor, para entregar para a irmã Paula. Ela vai receber, poderia até receber aqui, mas eu acho que não está aqui para entregar para ela agora. Nós vamos então entregar em outro momento especial essa semana ainda. Tá o kit aqui? Tá aqui? Ah, lá está. Tá ali sim, ó. Então vai ser aqui mesmo. A gente coloca na sua mão, a sua família fica cuidando dele até você se aprontar. Muito bem. Aqui ela tem a Bíblia. Aqui, olha que bonito, ó. Pronto. Deixa eu segurar o certificado, minha mão tá sequinha. Esse é o certificado de batismo. O documento dela, que ela é membro dessa igreja. Depois ela vai assinar aqui. E esse é o presente. Bonito o presente, irmão? Sim ou não? Todos os que se batizarem vão ganhar esse presente. Segura esse aqui também. Aí dentro tem a Bíblia, a lição do discipulado, folheto para ela entregar, testemunhar. Aí também tem seu cartão de dízimo. Aí tem outras bênçãos aí para a sua vida espiritual. Vamos orar. Sim, sim. Bondoso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por concluirmos este culto nessa manhã de maneira toda especial. Não só com esse batismo, mas com esse batismo e esse testemunho lindo da irmã Paula, em lembrar os irmãos que eles são responsáveis por aqueles que entram na igreja. Lá no passado alguém trouxe ela nessa igreja, e agora ela está aqui entrando para só sair na volta de Jesus Cristo, para sair desta igreja e morar na igreja da Nova Jerusalém. Quero orar agora pela sua avó, Carmelita, que os teus anjos, o teu poder e a tua mão de amor esteja cuidando da vida dela neste momento. Mas eu oro também, ó Deus, por juvenis e talvez alguém na igreja que não foi batizado ainda, e de maneira muito especial pela família da Paula que está aqui, de certa maneira emocionados, felizes com esse testemunho lindo da sua vida, das suas palavras e da sua atitude em hoje nascer no reino de Deus como uma missionária, uma nova criatura que agora está em Jesus Cristo. Abençoe a sua vida, a sua família, a essa igreja, a nossa programação dessa semana, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Eu não vou estar à porta a cumprimentá-los, mas eu gostaria de cumprimentar vocês aqui, tá bom? Que Deus os abençoe.